O trabalho da pastoral vocacional é esse, é um serviço à pessoa, ajudar a pessoa a descobrir qual é a sua vocação e que ele possa ser feliz na vocação que Deus o chama. Eu sou a irmã Beth, Corte Imperial, das Irmãs Missionárias Combonianas. As Irmãs Missionárias Combonianas são uma congregação missionária ad gentes, fundada em 1872. Justamente este ano nós estamos celebrando 150 anos de nossa fundação. Então, para nós é um ano jubilar, né? Para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele realizou em nós e através de nós, né? Como Congregação Missionária Comboniana, fundada por São Daniel Comboni. A congregação nasceu no contexto da missão e para a missão. Então, é uma congregação missionária que tem como carisma o anúncio do Evangelho aos povos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Em geral, em particular, né, nós estamos presentes nos 4 continentes, mas na maioria nos países do continente africano. Então, estamos presentes no continente americano, na América Latina, na Europa, na Ásia e na África, sobretudo. Eu, como irmã missionária comboniana, fui enviada na África após a minha formação, primeiramente na República Democrática do Congo, onde eu trabalhei durante 25 anos. Um primeiro momento, o meu serviço missionário no Congo foi no interior, trabalhando com as comunidades do interior, com as dificuldades próprias do interior da África, não falta de estrada, falta de estruturas, mas que não impede o anúncio do Evangelho, e a gente pode ir visitar as comunidades e também na paróquia com a formação de catequista, a formação dos jovens, sobretudo das lideranças, porque são igrejas muito jovens e que precisam muito, né, da formação cristã. Mas são, assim, igrejas jovens, mas muito comprometidas também, dentro das comunidades deles. Depois do Congo, desse trabalho, eu voltei ao Brasil, onde foi pedido fazer um serviço aqui no Brasil. Então eu trabalhei na Amazônia, na Arquidiocese de Porto Velho, praticamente na cidade de Porto Velho. Então lá também nós moramos numa paróquia, na periferia da paróquia, e trabalhava com as comunidades cristãs da paróquia, com a formação da liderança, dos jovens, mas também a nível diocesano, na Comissão Diocesana de Pastoral, na Comissão Diocesana de Formação de Animação Missionária. Depois desses 7 anos lá em Rondônia, eu voltei para a África. Mas já não voltei no mesmo lugar onde estava, já voltei em um outro país da África, que é o Togo. Aí o Togo, para situar, talvez a quem não está bem situado com o continente africano, está na África Ocidental, no Golfo de Guiné. Aí os países que estão ao lado do Togo tem o Benin, o Ghana, a Costa do Marfim, o Burkina Faso. Então estamos nessa região aí, nessa ponta da África, que direciona no Atlântico versus o Brasil, do nordeste do Brasil, né? Estaria mais nessa direção aí. Aí o trabalho nosso lá no Togo também, nós estamos celebrando este ano 25 anos da nossa presença naquele país. E será o dia 10 de outubro que nós vamos celebrar, que foi o dia que as irmãs chegaram ali no Togo para trabalhar. Então estamos numa paróquia de periferia. Nossa comunidade das Irmãs Combonianas ali é uma comunidade internacional, porque uma das características da congregação é ser comunidades internacionais. E nós somos 7 irmãs e 7 nacionalidades. Então, tem uma togolesa, uma congolesa, uma ugandesa, uma mexicana, uma espanhola, uma italiana e eu brasileira. Aí vocês dirão, nossa, nessa Torre de Babel, como é que vocês se comunicam? A gente se comunica falando francês entre nós, claro, que é como língua comum que nós adotamos para poder comunicar e trabalhar juntas. No país, qual é o nosso trabalho missionário ali no Togo? Algumas irmãs trabalham na paróquia, acompanhando as comunidades cristãs no interior, na formação da juventude, no acompanhamento da pastoral vocacional da paróquia. E outras trabalham na escola. Uma irmã congolesa, ela é professora de filosofia, ela ensina filosofia no ensino médio.
e também acompanha as comunidades cristãs. A outra irmã, por exemplo, espanhola, é enfermeira, então ela acompanha os doentes, sobretudo os mais pobres na paróquia, através da Cáritas, para conseguir assistência médica, porque no Togo não existe o SUS, não existe assistência médica gratuita, tudo é pago. Então, mas existe um serviço social do governo que, se a pessoa tem alguém que se interessa, que ajuda, que entende da coisa, pode ajudar para ter algum benefício e poder ser assistido. Então essa irmã, ela cuida sobretudo dessas pessoas mais pobres, indigentes, que não tem ninguém, para que eles possam, ou outras pessoas doentes também. Ela acompanha também a formação de um grupo de mulheres que querem aprender a gestão para poder começar um pequeno trabalho, alguma coisa que possa gerar, né, alguma coisa para poder sobreviver, né? Outra irmã, ela trabalha na prisão central civil de Lomé. É uma prisão onde deveriam estar uns 900, no máximo 1.000 presos, e atualmente há uns 3.000 presos. Então, a situação dos presos é muito precária. Ela também é enfermeira, então ela pode dar assistência médica e assistência espiritual aos presos, seja a prisão masculina, seja a prisão feminina. A maioria dos presos são jovens e estão presos por questão de tráfico de droga. Muitos da América Latina também estão presos lá por questão de tráfico de drogas. Isso também é um aviso, né, para os jovens, né, de não entrar nesse caminho. Se vai ser pego no aeroporto e vai ficar nessas prisões, nas condições mínimas e muito precárias. A outra irmã trabalha na paróquia, já é uma pessoa mais idosa, é 20 anos que ela está lá, então conhece o povo, acompanha, assiste, trabalha, né, E uma outra irmã togolesa, ela está lá para estudar, porque ela entrou como comboniana, togolesa, mas ela trabalhou na missão do Sudão Sul, uma missão muito difícil, onde ela continuou fugindo junto com o povo cada vez que a guerrilha avançava. E atualmente ela está lá para terminar os seus estudos de mestrado em educação e voltar, porque lá faltam professores, falta formação de professores. Então é isso que ela vai se dedicar, a formar professores para que as escolas do sul do Sudão possam ter professores bem formados e a educação como um meio de desenvolvimento daquele povo. Atualmente eu estou aqui de férias, né, depois de 3 anos e meio lá no Togo, aqui na minha família, que mora aí no bairro Basileia, mas logo, mês de setembro, já estou voltando, né, para a África, onde é o meu trabalho. É um trabalho de animação missionária. Eu trabalho com os missionários combonianos num centro de formação missionária. A gente acolhe grupos de jovens para a formação missionária, mas de leigos também, adultos, que querem aprofundar a formação missionária a partir dos contextos ou a partir da Bíblia e de documentos da igreja. Também o meu trabalho quando eu estive aqui no Brasil, então eu terminei a pós-graduação em comunicação social no CEPAC e quando eu voltei, então eu sou membro da equipe de redação de uma revista missionária que com os missionários combonianos nós começamos lá, que se chama Afrique Espoir, quer dizer, África Esperança. É a Igreja da África aberta ao mundo. Então eu faço parte da redação desta revista, escrevendo artigos para essa revista é publicada nos países de língua francesa, para as igrejas da África também de língua francesa e de outros. A revista chega até no Canadá e na França. E também acompanho jovens, rapazes e moças que querem fazer o seu discernimento vocacional. Não quer dizer que querem ser padres ou freiras, também, mas há outros que querem fazer o seu discernimento vocacional no sentido aberto, quer dizer, o que eu posso, o que eu quero da minha vida, qual é o caminho que eu quero assumir na minha vida, o que é que Deus quer de mim, qual é o meu caminho. Alguns descobrem que o caminho que Deus quer para ele é assumir um matrimônio cristão, outros é ser um leigo missionário, outros é ser padre, ou ser irmão, ou ser freira. Então, nem todos aqueles que frequentam um grupo de discernimento vocacional
tem já uma vocação orientada, ou quer dizer que tem que se tornar padre ou freira. O trabalho da pastoral vocacional é esse, é um serviço à pessoa, ajudar a pessoa a descobrir qual é a sua vocação e que ele possa ser feliz na vocação que Deus o chama. Pouco importa qual é, o importante é que ele possa responder ao Senhor e viver a sua vocação. Então eu deixo aí como mensagem, né, para a juventude, que não tenha medo de se na tua paróquia, na tua diocese, né, tem encontros vocacionais. Encontro vocacional não significa que você, rapaz que entrou nesse grupo, você tem que ser um padre. Não! Ou você jovem que entrou, você tem que ser uma religiosa. Não! Talvez, se você descobre que essa é a tua vocação, não tenha medo, vá para frente. Mas se você descobre que a tua vocação é outra, siga, né, sem medo, a tua vocação. Então, aí, você acha que é importante hoje, né? Porque muitas jovens confundem, né? Não tem muito claro que quando a gente fala a palavra vocação, cola nisso logo um tipo de vocação. Na igreja há muitos caminhos para você realizar a sua vocação. Um deles é a vida religiosa, missionária comboniana ou outro tipo de carisma, de congregação. É ser padre, é ser irmão, mas é também ser leigo, comprometido na tua comunidade, na tua paróquia, na tua diocese. A mensagem que eu deixo para você, não? Quer entrar em contato com, mesmo se você faz um discernimento com um padre ou com uma irmã, isso não quer dizer, um discernimento a gente começa se colocando perguntas. Talvez esse é o meu caminho, mas a gente não sabe aonde ele vai nos levar e como ele vai terminar. Então, eu também fiz parte do grupo de jovens que, há 30 anos atrás, né, eram responsáveis da comunidade de São Francisco de Assis, no quilômetro 90. E lá nós começamos e assumimos a catequese, assumimos a liturgia, mas nós não tínhamos na cabeça de ser padres nem freiras. E, portanto, desse grupo saíram muitas vocações. Casais que hoje são comprometidos nas paróquias deles como casais leigos, cristãos, vivendo o matrimônio cristão, dando testemunho. E surgiram outras vocações também. Eu saí desse grupo, a irmã Regina da Santíssima Eucaristia saiu desse grupo, o padre Mauri era desse grupo, o padre Geraldo Demora era desse grupo. E já um casal que eles era desse grupo, eles casaram, a filha deles entrou no Carmelo. Já é outra vocação, quer dizer, o Senhor chama cada um, chama todo mundo, todos recebemos um apelo, todos temos a vocação. O importante é ter coragem de se abrir e dizer, eu quero saber qual é a minha.